Bem, eu sou a Roberta, eu sou colega do Eduardo, também sou anestesista do grupo de transplantes do Hospital das Clínicas. A minha aula, ainda não veio para cá, é sobre baixo débito cardíaco e insuficiência hepática terminal. Infelizmente, se você colocar esse assunto no PubMed, vocês vão perceber que a literatura é bem escassa. Por um motivo, normalmente as pessoas, os grupos fora do Brasil, se há muita mortalidade, os grupos são fechados. Então, as pessoas, há um medo de se realizar um estudo científico nessa população. Então, eu consegui muita coisa do que eu vou falar de manejo, infelizmente, não há grandes evidências, que é frustrante, mas também, por outro lado, abre inúmeras possibilidades, né? Os eventos cardíacos são bastante comuns nessa população. Eles são a terceira causa de morte em transplantados. Isso reflete a presença de fatores de risco para doença cardiovascular nessa população. E os eventos cardíacos, infelizmente, são frequentes durante o transplante hepático. Não é incomum haver arritmias, alteração de segmento ST. E muitas vezes essas alterações não refletem no evento cardiovascular no pós-operatório. E com o envelhecimento da população, essas alterações cardíacas serão cada vez mais frequentes nos receptores de fígado. Em 2011, 77% dos pacientes já tinham mais de 50 anos. E essa cardiopatia, ela pode estar presente no hepatopata, ela pode ter diferentes origens. Ela pode ser primária. Ela afeta o hepatopata da mesma maneira que ela afeta a população geral, como as valvulopatias e a doença arterial coronariana. Vale a pena ressaltar que, no passado, a doença arterial coronariana achava-se que esse paciente ele era imune à doença arterial coronariana. Por quê? Ele tem uma pressão arterial baixa, ele tem baixos níveis de colesterol, altos níveis de estrogênio, mas hoje nós sabemos que isso é mentira. No mínimo, nós podemos afirmar que esse paciente tem a mesma incidência de doença arterial coronariana que a população geral. Vários estudos mostram incidências de doença arterial coronariana nessa população. E dependendo do teste diagnóstico, essa incidência varia. Tem um estudo de 2011, que utilizou 65 pacientes e que se observou 58% de doença arterial coronariana leve e 34% de doença arterial coronariana grave. E esses pacientes eram assintomáticos e até então nenhuma causa ou preocupação cardiológica. Então, isso é algo que todos nós temos que ter em mente sempre na população, porque muitas vezes não vai vir com esse diagnóstico para você. Então, você tem que realmente procurar o OLE no pré-operatório desse paciente. E existem doenças cardíacas que afetam tanto o fígado como o coração, como, por exemplo, a esteatohepatite não alcoólica. Na verdade, essa doença ela faz parte da síndrome plurimetabólica. Esse paciente normalmente é hipertenso, é diabético. Para você ter uma ideia, a principal causa de morte deles é evento cardiovascular. A terceira causa é doença hepática. E, infelizmente, nós estamos vendo cada vez mais essa doença nos nossos receptores. Então, é um desafio que nós vamos enfrentar e estamos enfrentando, e o futuro vai ser mais frequente ainda, eu acredito. E existem doenças cardíacas que são secundárias à hepatopatia. E a gente vai conversar um pouquinho sobre a cardiomiopatia cirrótica e também tem a hipertensão portopulmonar, em que a preocupação com o coração direito é sempre grande. Rapidamente, a fisiopatologia, como a doença hepática afeta o coração desses pacientes. Isso ocorre em todos os cirróticos à medida que a doença evolui. Então, a disfunção hepática aumenta a resistência ao fluxo intrahepático, com isso desenvolve-se a hipertensão portal, substâncias vasodilatadoras que são restritas da circulação esplâncnica se tornam sistêmicas, daí ocorre uma vasodilatação sistêmica e principalmente esplâncnica, com isso há uma redução da volemia efetiva. E com essa redução da volemia efetiva, o organismo precisa compensar de alguma forma. E a compensação inicial é o aumento do débito cardíaco. Com isso, a ativação dos sistemas adrenérgicos e também do sistema renina-angiotensina-aldosterona. Com isso, embora haja uma vasodilatação sistêmica, o que ocorre? Uma vasoconstrição renal, a retenção só de água, o rim passa a se tornar um risco, então muitas vezes a gente vê a síndrome hepatorrenal, e nesse contexto se estabelece a circulação hiperdinâmica, que cursa com o aumento do débito cardíaco, graças a uma diminuição da pós-carga e aumento da frequência cardíaca, e a diminuição da resistência vascular sistêmica. Isso ocorre na maioria dos cirróticos que estão lá prontos para receber um fígado. Já a cardiomiopatia cirrótica, só alguns desenvolvem. Todos que têm síndrome, que têm circulação hiperdinâmica, vão desenvolver cardiomiopatia cirrótica? Não, alguns. Por quê? Não sei, não se sabe.
Mas, antigamente, desde 1960, percebia-se que havia uma alteração cardíaca nesses pacientes, só que era atribuído à cardiotoxicidade do álcool. Hoje sabe-se que não, que essa cardiotoxicidade, que essa doença cardíaca ocorre e não tem relação nenhuma com a etiologia, realmente se deve à perda da função hepática. E o problema, ela é assintomática. Esse paciente não vai referir nada para o cardiologista. Essa incidência de 40% a 50% varia muito na literatura. Por quê? Porque devido à dificuldade de diagnosticar. Como é que eu percebo essa síndrome, então? Como eu vou descobrir essa cardiopatia cirrótica? Na avaliação do estresse. As avaliações estáticas vão mostrar um coração normal. Agora, na maior demanda cardiovascular, no estresse, esse paciente apresenta menor resposta ionotrópica, menor resposta cronotrópica e disfunção diastólica e sistólica. É importante ressaltar a disfunção diastólica, ela precede a disfunção sistólica e ela é grave e ela traz um pior prognóstico para esse paciente. Associado a essa alteração, ocorre um aumento do intervalo QT. Esse intervalo QT é importante porque, na verdade, ele é consequência de um desacoplamento eletromecânico da sístole, que gera uma pior contratilidade miocárdica. A cardiomiopatia cirrótica, ela progride junto com a progressão da doença hepática. Então, ela vai ser mais frequente no paciente mais doente, que tem uma hepatopatia há mais tempo. Por isso que ela atinge 60% no Child-C. Aqui, a fisiopatologia da cardiomiopatia hepática, nós vemos um coração normal, que com as alterações da cirrose, que cursam com hipertensão portal, com as substâncias vasodilatadoras na circulação, vão promover uma redução da resistência vascular sistêmica e ativação adrenérgica. Isso ocorre no hepatopata normal. Mas na cardiomiopatia cirrótica, esse coração ele não vai conseguir compensar essas alterações. Com isso, a hipertrofia do ventrículo esquerdo, disfunção dos canais de potássio e dessensibilização do receptor beta-adrenérgico. Vale a pena lembrar isso, porque isso vai influenciar no tratamento com catecolaminas no perioperatório. A consequência dessas alterações é uma síndrome hiperdinâmica, com uma disfunção diastólica, com intolerância ao exercício e prolongamento do QT. Esse paciente ele pode viver com essas alterações de forma compensada, mas certos fatores vão descompensar esse equilíbrio, que são variações na pré-carga. Então, é comum, após a colocação do shunt porto sistêmico, esse paciente descompensar. Ou após o transplante, porque esse coração duro, pouco complacente, com disfunção diastólica, ele vai ter um aumento agudo da pré-carga que ele não vai conseguir lidar com isso. Ou uma infecção em que vai haver uma piora da baixa resistência vascular sistêmica, esse paciente vai desenvolver um choque. Então, nesses casos, você vai observar as complicações, que é a insuficiência renal, o edema agudo, a hipotensão, a síndrome cardiorrenal e arritmias. Voltando a falar da disfunção diastólica, como ela é importante? Aqui a gente vê uma curva de sobrevivência, a curva preta são pacientes sem disfunção diastólica e a curva tracejada, pacientes com disfunção diastólica. Após um ano, olha como a sobrevida é diferente. 20% com os pacientes com disfunção diastólica têm 20% menos de sobrevida e 2 anos chega a 35%. Então, é importante lembrar disso, diagnosticar isso, por mais difícil que seja. Então, como é que nós vamos avaliar esse paciente? Como esse paciente é avaliado em lista? A Associação Americana de Estudos de Doenças Hepáticas e a American Heart Association, elas em 2013 e 2012, elas lançaram novos statements sobre a doença hepática. Então, todos os pacientes recebem o quê? Eletro e ecocardiograma. Só que são exames estáticos. Muitas vezes, nesse eletro, nós podemos observar o aumento do intervalo QT e o ecocardiograma pode mostrar uma hipertrofia ventricular ou ser normal. Mas, se o paciente tem fatores de risco, ele deve ser avaliado por um cardiologista e submetido a uma avaliação funcional. Quais são esses fatores de risco? Pela Associação Americana de Estudos das Doenças Hepáticas, dislipidemia, hipertensão, diabetes, tabagismos e pacientes mais idosos, acima de 60 anos. Já a American Heart inclui a cardiopatia prévia e a hipertrofia ventricular. Qual teste de estresse? Livre. Eu acho que o mais utilizado em todos os serviços é o ecoestresse com dobuta. Mas lembrando que esses pacientes, infelizmente, a maioria dos testes são inconclusivos. Por quê? Porque a maioria deles utiliza beta-bloqueadores não seletivos, que é a medicação para o tratamento, para a prevenção de sangramento das varizes esofágicas.
E esse beta-bloqueador, infelizmente, ele vai diminuir a variabilidade da frequência cardíaca. Então, o paciente ele não vai atingir 85% da frequência cardíaca máxima estimada, então o teste vai ser inconclusivo. Então, muitas vezes, o diagnóstico da cardiomiopatia cirrótica vai acontecer no pré-operatório. É importante, então, lembrar que existe a possibilidade dessa síndrome hiperdinâmica ser um coração que não é um bom coração, coração que tem disfunção diastólica e sistólica, não é o mais comum, mas dependendo do tipo do receptor do seu serviço, pode acontecer, se você trabalhar com pacientes com MELDs bem altos, como é a realidade do meu serviço, isso tem que realmente estar na sua mente, para daí você selecionar o melhor monitor que vai atender e vai te ajudar a diagnosticar, te ajudar a gerar conduta. E os monitores que normalmente nós usamos, acredito que o cardioscópio, de preferência com monitorização do segmento ST, se houver disponibilidade, a pressão arterial, vou um pouco mais rápido, que o Eduardo já falou bastante sobre isso. A pressão arterial invasiva, há uma preferência a usar pressões mais centrais, vários centros, principalmente americanos, utilizam a artéria femoral associada ou não à radial. Infelizmente, a radial ela perde um pouco a sensibilidade em uso de vasopressores, isso é sabido, então lembrar disso. O catéter de artéria pulmonar, ele já teve mais na moda, hoje em dia nós tentamos, ele não é perfeito, sabemos disso, ele é invasivo, mas muitas vezes ele é indispensável, principalmente nessa população, em que você suspeita de uma alteração cardíaca. Eu acho que nesse caso você tem que ter ou eco disponível, ou catéter de artéria pulmonar, ou até pensar nos dois. Esse catéter ele vai te oferecer saturação venosa, débito cardíaco contínuo, PVC, pressão de oclusão de artéria pulmonar, pressão de artéria pulmonar, fração de ejeção de VD e volume diastólico final de VD, que é uma boa medida de volemia. Os monitores de débito de análise arterial estão surgindo bastante, são promissores, e o eco transesofágico, que é excelente, está cada vez mais presente nas salas de anestesia pré-transplante. O catéter de artéria pulmonar tem limitações, como todos os monitores, mas ele ajuda bastante. E, principalmente, acho que a melhor indicação dele são nos casos de hipertensão pulmonar, que nós podemos monitorizar a pressão de artéria pulmonar em tempo real. E lembrar que ele é limitado pela presença de insuficiência tricúspide e shunt intracardíaco. Sempre lembrando, PVC e pressão de artéria de oclusão de artéria pulmonar tem pouca relação com volemia. A saturação venosa nesses pacientes pelo shunt arteriovenoso não prediz débito cardíaco e ele tem menor acurácia nos momentos de variação da temperatura, como na fase anepática e na reperfusão. Os monitores de débito cardíaco indireto disponíveis, o PICO, o LIDICO, o Vigileu e o EVMIL são lindos, eu adoro, mas infelizmente o débito cardíaco, através da análise do contorno arterial, não é fidedigno no transplante hepático. Mas esses monitores não oferecem apenas o débito cardíaco, eles oferecem a variação de volume sistólico ou variação de pressão de pulso, que sim, essas medidas predispõem a resposta a fluidos. Lembrando que esses pacientes têm que estar, para essa medida ser fidedigna, em ventilação mecânica, fácil, curarizado, fácil, mas o volume corrente tem que ser maior que 8 ml por quilo, que normalmente a gente não faz. O eco tem a vantagem da avaliação direta da pré, pós-carga e contratilidade cardíaca, permite o diagnóstico de várias complicações cardíacas perioperatórias, com a desvantagem, exige um treinamento grande, risco de rotura de varizes esofágicas e as janelas, principalmente transgástricas, são bem limitadas com o posicionamento do afastador. Esse estudo é um estudo americano, feito entre 2006 e 2009, em que a gente pode observar como varia a utilização dos monitores intraoperatórios. São 4 centros universitários americanos, e olha como varia. Temos o Swan-Ganz utilizando em 55, mais ou menos, por cento dos centros, o eco transesofágico em mais ou menos 40%, e todos, em média, 70% usaram ultrassom. Então, o ultrassom ficou e chegou para ficar. Aqui é um ponto que eu queria chamar a atenção. O pré-operatório, então, você selecionou um monitor de uma maneira individualizada, da maneira que você acha que vai te ajudar a guiar nesse paciente. Esse monitor vai te ajudar no diagnóstico precoce da descompensação e vai te ajudar a trabalhar com fluidos e drogas vasoativas. O que é importante desse esquema? Normalmente, nós administramos fluidos nos pacientes não hepatopatas com o objetivo de aumentar a pré-carga cardíaca. Infelizmente, o hepatopata, isso é hepatopata geral, ele tem uma vasodilatação sistêmica e esplâncnica que rouba esse volume da sua circulação. Então, você vai dar o volume e esse volume não vai aumentar a pré-carga. Por isso é tão importante a associação com a droga vasoativa, para diminuir um pouco esse compartimento e trabalhar de uma forma mais inteligente. Lembrando também que se você aumenta muito, você dá fluidos inadvertidamente nesse paciente, você vai aumentar a circulação esplâncnica e, com isso, você vai aumentar o sangramento na dissecção por aumento da pressão porta.
E agora você está com um paciente que você sabe que tem uma disfunção diastólica, e você, nos exames pré-operatórios, você desconfiou, você passou o seu monitor, seja o eco, seja o Swan-Ganz, você realmente achou que tem uma disfunção diastólica, possivelmente sistólica presente, e o transplante agora vai ser, na verdade, o transplante é a maior estabilidade hemodinâmica que esse paciente vai experimentar. Se a avaliação com estresse no pré-operatório em lista não foi capaz de gerar essa estabilidade, agora nós vamos. Então, agora a gente vai realmente descobrir, será que esse coração vai conseguir compensar essas variações que vão acontecer? O que é o transplante? O transplante ocorre variação da pré-carga através do clamp variável da veia cava inferior. Pode haver um clamp total ou um clamp parcial, que é o piggyback. Esse clamp parcial também ele pode ser, digamos assim, mais intenso ou menos intenso, que é importante a gente dialogar com o cirurgião para que, talvez, nesses casos, seja menos intenso. Ocorrem sangramentos e ascites, principalmente na primeira fase do transplante. Ocorre variação do pós-carga, principalmente na reperfusão, em que citocinas e substâncias vasoativas caem na circulação, que é uma etiologia da síndrome pós-reperfusão. Lembrando que esse paciente com disfunção diastólica e sistólica podem não tolerar isso muito bem. E a contratilidade, ela altera devido a alterações eletrolíticas, é normal ter uma diminuição de cálcio, eu acho que é o inotrópico que nós mais usamos no transplante. Há o aumento do intervalo QT na fase anepática, isso é bem demonstrado, e com a reperfusão, normalmente, há a diminuição da contratilidade. Então, já sei como as fases alteram a dinâmica desse meu paciente. Como é que eu vou tratar? Como eu vou fazer com que esse coração que está com disfunção vá vencer e manter o débito para esse novo fígado, para o rim, para o coração, para o próprio cérebro? Eu uso normalmente vasopressores. Quais vasopressores? Bem, fica a sua escolha. A vasopressina, eu acho que tem um racional de uso, existe evidência na literatura. Os pacientes hepatopatas são como pacientes sépticos, eles têm uma redução basal de vasopressina. Então, e também a vasopressina ela tem uma ação positiva na circulação esplâncnica, ela faz uma vasoconstrição esplâncnica, ela vai diminuir a pressão portal, vai ajudar a reduzir o sangramento da dissecção. A vasopressina e seus análogos, mas eu acho que o mais comum, a droga que está sempre preparada no transplante é a noradrenalina. E a vasopressina ela facilita você usar doses menores também de outros vasopressores. Mas quando você vai ler, tem fora do Brasil, dopa, fenilefrina, adrenalina, tem sempre opções que são possíveis. Eu acho que a sua familiaridade e saber usar bem o que você está usando e bem indicado que faz a diferença. Os ionotrópicos não são drogas que normalmente estão preparadas, né? O cálcio é o ionotrópico que, sem dúvida, a gente mais usa, porque na fase anehepática, o citrato, ele quela o cálcio, e o cálcio é importante, tanto para manter a resistência vascular sistêmica, como para manter a contratilidade miocárdica. Além disso, há disponível a dobutamina, os inibidores da fosfodiesterase, o amilrinone, que são opções, principalmente se você desconfiar que esse paciente possa apresentar uma hipertensão pulmonar. Antiarrítmicos sempre não são usados de rotina, mas muito cuidado, porque se o paciente tem um QT longo, certos antiarrítmicos podem piorar isso, como é o caso da amiodarona. Então, use com cuidado, lembrando disso. Os fluidos, bem, fluidos tem uma vasta literatura que não chega muito a lugar nenhum, mas o importante é você lembrar que, nesse paciente, a circulação esplânica rouba esse volume. Então, utilize com cuidado. Esse paciente, se ele tem um coração um pouco complacente, talvez ele vá lidar com isso pior ainda. Use com mais cautela até que o usual. Ele é necessário, mas a sua monitorização, a sua maneira de ver o doente, vai te ajudar a tomar a decisão certa. E algumas vezes, esses pacientes de maior risco cardíaco, é necessário que você converse com a equipe cirúrgica para você utilizar manobras cirúrgicas que vão causar uma menor variação da pré e da pós-carga, através do uso de piggyback, evitar um clamp total de veia cava inferior para que haja uma diminuição menor da pré-carga. Às vezes, manter, lá no nosso serviço, nós fazemos com frequência, um shunt portocava, também ajuda a trabalhar com uma pré-carga melhor na anepática e evitar aumentos muito grandes da pré-carga na reperfusão. Aquele mesmo estudo americano mostrando como varia, como as pessoas escolhem drogas diferentes e os resultados são bons. Então, lembrar que a sobrevida pós-transplante hepático em 1 ano é 85%, em 5 anos é 75%. Então, assim, existe você vai poder escolher, o importante é que você saiba o que você está fazendo, tenha algumas peculiaridades em mente. Eu não falei, mas esse estudo ele dividiu de acordo com o tamanho do centro. Então, no quadrado, são centros que fazem menos de 50 transplantes ano, o triângulo de 50 a 100 e a bolinha
mais de 100. O que eu achei interessante desse gráfico é que centros maiores tendem a usar menos drogas vasoativas, olha aqui. Isso talvez por conseguir avaliar essa dinâmica fluido droga vasoativa melhor, que realmente não é muito simples, não tem tanta evidência, não é tão óbvio, nenhum monitor é perfeito. Então, o que eu gostaria de deixar como conclusão é: pense nesse paciente, avalie, olhe bem a avaliação durante a lista, pense nessa possibilidade da disfunção cardíaca, avalie assim que chegar na sala, veja e tenha em mente que a circulação esplêncnica rouba esse seu volume e você vai ter que trabalhar com droga vasoativa e volume e vai dar tudo certo. Bem, obrigada, era isso.